Ah, tá. Ei, ei, ei. Ah, escuta aí, tá bom? Ei, ei, a guitarra, faz aí. Chegou? Ô, chegou a guitarra lá não. Ixi, velho. Ô, se a internet estiver desligada. Aí você vai ter que tocar. Aleluia. Amém, igreja? Amém, irmãos? Se coloca de pé quem já tomou seu assento, né? Amém, irmãos? Quantos estão felizes por estar neste lugar? Abra a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. Quero deixar esse versículo que de manhã Deus ministrou nosso coração com essa palavra aqui. Armas espirituais. Eu quero deixar esse versículo para nós. 2 Coríntios 10, 3 e 4. Aquele que encontrou, aquele que ainda não encontrou, pega, aproxima de quem tem a Bíblia. Vamos ler, irmão. É importante ler a palavra de Deus. Amém. A palavra do Senhor diz assim, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4. Porquanto, embora vivemos como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas, sim, poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Amém, irmãos? Bem diferente, talvez, da tradução de vocês, né? Mas é uma tradução que eu gosto muito da King James. E Deus ministrou meu coração, irmãos, nessa manhã. E nós alimentamos dessa palavra. E o que Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, irmãos? Que nós, por mais que nós vivemos ainda neste corpo terreno, por mais que nós ainda, né, irmãos, estamos vivendo ainda sujeito aos pecados, nós não podemos querer batalhar nenhuma luta nessa terra, irmãos, pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias capacidades, irmãos. Porque a nossa luta, irmãos, ela não é contra carne ou sangue, mas é no mundo espiritual. Então ele fala no quarto, que as armas da nossa guerra não são terrenas, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Quais são essas fortalezas que Paulo está dizendo, irmãos? Essa fortaleza são as ideias mentiras de Satanás, que tenta embutir na mente dos servos de Deus.
diante daquilo que Deus é na vida deles, diante daquilo que nós somos em Deus. Amém, irmãos? Nós estamos numa batalha, amém, irmãos? Todos entendem isso? A partir do momento, irmão, que nós aceitamos Cristo, irmãos, nós deixamos de fazer parte do império das trevas. Então, a partir deste momento, irmãos, nós já temos o inimigo número 1, Satanás. Quando eu e você aceitou o convite de Cristo, ele pôs a nossa foto lá no inferno, irmãos, e pôs lá procurado. E deste momento, irmãos, até a vinda de Jesus, ele vai se levantar contra nós. Pastor, então para que eu fui servir? Aceitar esse convite para mim caçar a briga? Não, irmãos, essa luta, se você não tivesse travando ela por estar em Cristo, você já era escravo dele sem Cristo. Então, de todo jeito, irmãos, aqueles que estão fora de Deus, irmãos, já são escravos deles. Nós somos libertos dessa escravidão. Então nós nos alegramos agora, porque agora não mais somos escravos do pecado e nem de Satanás. Nós somos livres, amém? E nós estamos aqui na presença de Deus e o inimigo se levanta contra nós. Mas o mais gratificante diante de tudo isso, irmãos, que nós estamos do lado do vencedor. Amém, irmãos? Nós não batalhamos as batalhas espirituais para conquistar a vitória. Nós já batalhamos as batalhas espirituais em vitória. Por que em vitória, irmão? Porque nós batalhamos todas as lutas espirituais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós já vencemos, amém, irmãos? Amém, irmãos? Vocês entendem isso? Não adianta eu e você querer lutar com as nossas forças, irmão. Você sabe porque tem tanto cristão derrotado, cansado, abatido, porque tem tentado lutar as suas lutas pelas suas próprias forças. Entenda isso nesta noite, irmãos. Que Deus, através do seu Filho Jesus, Ele já conquistou a vitória, através da cruz, através do sangue de Jesus derramado contra o nosso inimigo. Então, irmão, nós já estamos na posição de vencedor, amém, irmãos? Mas para isso, entrega a sua luta a Ele. Entrega, irmão, a sua peleja a Ele. Entrega a sua guerra na mão dEle e fala: Senhor, batalha por mim. Porque eu creio que no Senhor eu já venci tudo isso em nome de Jesus. Então, irmão, nós estamos debaixo de uma luta espiritual aqui nesta noite. Amém, irmãos? Quantos creem nisso? Ou você acha que o mundo espiritual está tranquilinho lá, nada está acontecendo? Pede ao Senhor para abrir sua visão espiritual agora, que você vai enxergar algo, irmãos, grandioso na presença de Deus. Você vai ver uma luta no mundo espiritual. Anjos de Deus guerreando contra demônios, para que este culto aconteça, irmãos. Então eu queria que você fechasse os teus olhos. Em nome de Jesus, eu queria que você começasse a orar. Depende de mim e de você, irmão, se posicionar diante disso, irmãos. Nós precisamos agora invocar aquele que é o vencedor de todas essas batalhas. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei aonde o inimigo está encontrando brechas para adentrar na sua família, adentrar no seu casamento, adentrar na sua vida espiritual, na sua vida financeira. Eu não sei, irmãos. Mas o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sabe. Então entrega nas mãos dele agora. Começa agora a orar, começa agora a apresentar a sua vida, apresentar a sua família, apresentar em nome de Jesus esse culto diante do Senhor. Começa a dizer: Senhor, em nome de Jesus eu estou aqui, Pai. Eis-me aqui, Pai, para em nome de Jesus, ó Pai, estar posicionado diante desta batalha, Pai. Porque o Senhor, Pai, em Cristo Jesus já nos concedeu a vitória. Nós não adentramos nesta batalha para conquistar uma vitória. Nós já adentramos nesta batalha com a vitória. Porque nós adentramos nesta batalha nesta noite em Cristo, irmão. É em Cristo Jesus que nós somos mais do que vencedores. Cristo, Colossenses capítulo 2, diz que Cristo Jesus já despojou todos os nossos inimigos, todo principado, toda potestade, todo mal já foi vencido em Cristo Jesus, irmão. Em Cristo nós já vencemos, em Cristo nós já conquistamos a vitória. Então, em nome de Jesus, começa a guerrear, irmãos. Começa a orar, começa a declarar que esse culto vai ser uma bênção na sua vida, que este culto vai mudar a história da sua casa, que este culto vai mudar a história da sua família, que esse culto vai mudar agora, em nome de Jesus, a situação adversa, porque
Cristo agora, irmão, está em nome de Jesus agora. O Cristo Jesus está agindo agora a nosso favor. Ele está agora em nome de Jesus, adentrando em nossas lutas, em nossas batalhas. Satanás, eu te repreendo nesta noite. Eu te repreendo como de manhã você foi envergonhado neste lugar. Não será diferente, você vai ser envergonhado novamente. Porque tem famílias aqui, ó Pai, que precisa do Senhor, ó Pai. Tem vidas aqui que precisa do Senhor, ó Pai. Fecha as brechas, ó Pai. Que as fortalezas do diabo agora caiam por terra em nome de Jesus. Que toda mentira, que toda sofisma, que todos os paradigmas da mentira de Satanás caiam por terra agora em nome de Jesus. Venha sobre a mente do teu povo, Deus. Traga sobre nós uma metanoia nesta noite, Pai. Que nós venhamos ter a nossa mente renovada, a nossa mente transformada em Cristo Jesus, ó Pai. Que a mente de Cristo venha sobre nós agora, Pai. E que nós venhamos enxergar como Cristo. Que nós venhamos agir como Cristo. Mas que nós venhamos também, ó Pai, guerrear como Cristo, Pai. Porque no Senhor, Pai, nós somos mais do que vencedores. Eu entrego este culto diante do Senhor, ó Pai. Eu entrego as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai. Eu entrego, Deus, cada vida aqui neste lugar. Este culto é para o Senhor, ó Pai. Este culto não é para o homem, Pai. Não é para o homem ser glorificado, é para Deus ser glorificado. Este culto, Deus, é para que o nome do Senhor seja exaltado neste lugar. Então eu apresento, Deus, tudo aquilo que vai ser feito aqui, diante do altar do Senhor. Eu apresento a vida dos músicos, eu apresento a vida do pastor Rafael, eu apresento a vida dos obreiros que estão na porta. Eu entrego a vida daqueles que estão intercedendo. Eu entrego a vida daqueles que vão dançar. Eu entrego a vida dos intercessores que estão ali na sala de intercessão. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, este culto, Deus, eu creio que o Senhor vai agir poderosamente neste lugar, Pai. Fortalezas do inferno vão cair por terra, Pai. Mentiras de Satanás agora serão reveladas, ó Pai. Porque em nome de Jesus, ó Pai, a verdade do Senhor vai prevalecer. A verdade da Tua palavra vai prevalecer. Pai, nós cremos que este culto, Deus, é um culto, Deus, que o Senhor vai operar milagres, vai fazer maravilhas, vai libertar pessoas, vai curar pessoas, vai fazer sinais e maravilhas neste lugar. Pessoas que adentraram pelas portas desanimadas vão receber o renovo do Senhor. Pessoas que adentraram neste lugar tristes, ó Pai, vão receber a alegria do Senhor, ó Pai. Eu creio, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que este culto não será normal. Esse culto não será normal, Pai, porque este culto, Deus, haverá manifestação do Teu poder, haverá manifestação do Teu Espírito Santo. Então prepara o nosso coração, Pai, prepara a nossa mente para receber. Abra os nossos olhos espirituais nesta noite, para nós enxergarmos o mundo espiritual e já contemplar aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, prepara esse ambiente, Pai, para que em nome de Jesus o Teu nome seja glorificado. Porque aonde o Senhor está, aonde a luz está, Pai, as trevas têm de bater em retirada, Pai. Aonde a presença do Senhor se encontra, o inimigo não pode permanecer, o inimigo não pode prevalecer, porque o que vai prevalecer nesta noite, Pai, é o mover, o agir, o operar do Senhor, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, receba os louvores, receba a adoração do povo do Senhor, receba nesta noite, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós adoramos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome, nós engrandecemos o Teu nome, Pai, e declaramos em nome de Jesus, ó Pai, a Tua vitória sobre a vida do Teu povo, a vitória do Senhor sobre as famílias, a vitória do Senhor sobre os casais, a vitória do Senhor sobre os filhos, a vitória do Senhor sobre todas as áreas das vidas dos Teus filhos nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, que nesta noite, Pai, haja conversão, que nesta noite haja entrega, que nesta noite, Pai, haja humilhação da nossa parte diante do Senhor, ó Pai, para que em nome de Jesus o Teu nome seja glorificado e exaltado neste lugar, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem nos visita pela primeira vez? Tem alguém? Tem? Em nome de Jesus, seja bem-vindo. Logo os obreiros vão estar pegando aí os diáconos, o nome, para a gente saudar vocês no final. Tem mais alguém? Se não tem, nós vamos para o louvor, irmãos. Amém? Que Deus abençoe.
Glória a Deus, amém, irmãos? Fico muito feliz por ver você aqui para adorar o Senhor. A melhor escolha desse dia foi você estar aqui nesse lugar para adorar o Senhor. Aqui a palavra de Deus fala no Salmo 95. Venha, na outra versão está vinde, venham, cantemos ao Senhor com alegria, achemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dEle com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é um grande Deus, amém? Eu quero convidar você, que a alegria do Senhor está aqui nesse lugar, amém? E aqui não tem tristeza aqui, se você chegou aqui com cabisbaixo, problema, é a hora de ser curado agora, em nome de Jesus, amém? Vamos fazer um ensaio aqui. O cântico fala: Senhor, deixa-me ouvir som da alegria. Aí você vai bater palma, tá bom? Sim, vamos lá, Paulinho. Isso. Senhor, deixa-nos ouvir Som da alegria, som da alegria. Senhor, deixa-nos ouvir Senhor, deixa-nos ouvir o riso dos anjos, em sua presença, em sua presença, em sua presença, em sua presença, tua presença, em tua presença, em tua presença, em tua presença, em tua presença. Eu quero me envolver com a tua alegria, e eu quero beber do seu vinho novo e me embriagar com seu Espírito Santo e te celebrar no meio do seu povo. Então eu correrei e eu gritarei e eu aplaudirei ao Senhor no meio do seu povo. Então eu correrei e eu gritarei e eu aplaudirei ao Senhor no meio do seu povo. assim, mais forte, fala assim: Jesus, 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 Jesus. Vamos lá. Senhor, deixa-nos ouvir Senhor, deixa-nos ouvir som da alegria, som da alegria. Senhor, deixa-nos ouvir Senhor, deixa-nos ouvir o riso dos anjos, em sua presença, em sua presença, em sua presença, em tua presença. Eu quero me envolver com a tua alegria. com teu Espírito Santo. Aí voltou, glória a Deus. E te celebra no meio do seu povo. Então eu correrei e eu gritarei e eu aplaudirei o Senhor no Também. meio do seu povo. Então eu correrei. Também. Eu aplaudirei o Senhor no meio do seu povo.
Você ligou aí? Eu aplaudirei o Senhor. Já tá ligando já. E eu aplaudirei o Senhor no meio do seu povo. Senhor. Aleluia. Aleluia, o Espírito Santo está nesse lugar. Glória a Deus. Ele vem cavalgando nos montes, seus pés tardão reluzente, tem olhos de fogo e voz de trovão. Vem marchando com seus cavaleiros, adorando a sua bandeira, tem cetro de ouro e espada nas mãos. Ele vem revestido de branco, ele é santo, ele é santo, ele é santo, e posso ouvir seus passos aqui. Ele vem coroado de glória, é agora, é agora, é agora. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, o chão vai tremer, o céu vai se abrir, e os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o chão vai tremer, o céu vai se abrir, e os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele vem cavalgando dos montes, seus pés latam reluzente, tem olhos de fogo e voz de trovão. Vem marchando com seus cavaleiros, arvorando a sua bandeira, tem cetro de ouro e espada nas mãos. Ele vem revestido de branco, ele é santo, ele é santo, ele é santo, e faz ouvir seus passos aqui nessa noite, Pai. Ele vem coroado de glória, é agora, é agora, é agora. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, o chão vai tremer. Vamos lá, igreja! O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, O céu vai se abrir. os anjos E Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos é o seu nome. 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 Senhor dos exércitos É o é seu. o nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Cadê os aleluias? Glória a Deus! Mais forte! Amém? Que não é o meu lugar, um amor assim o mundo não conheceu. Daquela cruz se entregou o teu perdão.
me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Juntos bem forte. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Vamos! O altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, sobre si pecado e dor, seu amor. Ele ressuscitou. Um amor assim, um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz, naquela cruz, eu a morte e nos ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho. Exaltado, exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, engrandecido. O seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. quem é livre cante, seja Exaltado, engrandecido.
engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Dado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. Hey! A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia. Aleluia, Ele é Deus maravilhoso. Somos livres. Estou crucificado nele. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado. Aleluia! Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia! Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia. se eu amo. Uma mensagem da cruz. Oh, até morrer eu a vou proclamar. Oh. Levarei eu também minha cruz. Aleluia. Até por uma coroa trocar. Se eu aleluia, mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar.
nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De Jesus, Jesus. Você é livre para louvar o Senhor, amém? Oh, oh. Posso ouvir um amém? Mais forte, tira-se um pouquinho. Você é livre. A palavra de Deus fala que no meio dos louvores o Senhor está passeando, Ele está aí do seu lado. Está te tocando, aleluia. Amém, as crianças aqui na frente, em nome de Jesus. Quero agradecer aos irmãos que orou pelo Noah, ele já está em casa. Está feliz porque está em casa. Quero agradecer muito a oração de todos os irmãos. Quero colocar as crianças, né, que veio de manhã, as crianças que estão em casa, as crianças que estão no quarto dos pais. Você é grávida, põe a mão na sua barriga e profetiza do seu filho. Eu quero agradecer por essa oportunidade de Deus mais uma vez, agradecer por essa chuva, por esse sol, por essa noite maravilhosa. Todas as crianças aqui da casa que tiver com virose, que tiver com bactéria, que vai ser curada agora. As mães põem a mão nele, as mães profetizam a cura deles, que eles vão ser curadas nesse momento, porque Deus vai curar, porque Deus vai restaurar, em nome de Jesus. Seu Deus poderoso Pai, nesse momento eu quero colocar a Tua presença na vida dessas crianças, na nossa casa, que está indo para a salinha. Em nome de Jesus, eu quero declarar o amor de Deus na vida delas agora, com os professores, com as professoras, e amanhã em casa, na escola. Em nome de Jesus, eu quero declarar o amor de Deus na vida dela e da família dela, em nome de Jesus. Abençoa o pastor Rafael, pastor Pregação. Cuida dele, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Abre a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9. Deus é bom, irmãos. Isaías, capítulo 9, versículo 1. Amém? Quantos acharam? Aleluias. A leitura então, irmãos. Nós vamos ler até o versículo 7. Fala assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Aleluias. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por tudo, ó Pai.
Sabemos que quem cuida de nós é o Senhor, ó Pai. É o Senhor quem cuida de nós, ó Pai. Ainda que nós não merecemos, ó Pai. Ainda, Deus, que somos falhos e errantes, ó Pai. Mas o Senhor, ó Deus, apresenta a nós, ó Deus, a Tua misericórdia, a Tua graça, ó Pai. A Tua bondade, Deus, às nossas vidas, ó Pai. E nós, ó Deus, queremos Te glorificar nessa noite, ó Pai. Porque nós aprendemos que o Senhor fez um caminho, ó Pai. O Senhor, ó Deus, fez um caminho, ó Pai. E esse caminho, Deus, é Jesus Cristo, ó Pai. E nós estamos aqui para exaltar o Senhor nessa noite, ó Pai. Porque embora, Deus, quando nós olhamos, ó Deus, a nossa real situação, talvez, ó Pai, não vemos esperança, não vemos expectativa. Quando olhamos a real situação do mundo, ó Pai, Senhor, em tudo que tem acontecido, ó Pai, desde os tempos antigos, ó Pai, e até os dias de hoje, talvez nós não vemos esperança, ó Pai, nós não vemos expectativas, ó Pai, mas quando nós voltamos os nossos olhos para o Senhor, ó Pai, nós vemos, ó Pai, a grande obra que o Senhor fez, ó Pai, e quando nós olhamos para o Cristo, ó Pai, nós somos cheios, ó Pai. Nossa vida, Deus, começa a ser cheio de esperança, cheio de expectativa, Pai, porque nele, ó Pai, repousa a vida que nós necessitamos, ó Pai. Nele repousa, ó Deus, a esperança que nós precisamos, ó Pai. Ainda, Deus, que aos nossos olhos, ó Pai, o nosso futuro seja incerto, ó Pai. Mas quando nós olhamos para o Cristo, ó Pai, o nosso futuro é certo, ó Pai. Ainda que a nossa história, Pai, seja, Deus, rodeada de tristeza, ó Pai, e de tantas coisas, ó Pai. Quando nós olhamos para o Cristo, ó Pai, nós vemos, ó Pai, que Ele muda a nossa história, ó Pai, que Ele transforma as nossas vidas, ó Pai, que Ele, ó Pai, perdoa o nosso passado, o nosso pecado, ó Pai, restaura-nos no presente, ó Pai, e projeta-nos nossa vida no futuro, ó Pai. Porque assim o Senhor faz, ó Pai. Todos nós aqui, ó Deus, antes do Senhor, ó Pai, entrar na nossa vida, ó Pai, nossa vida era rodeada de tristeza, de angústia, sem esperança, sem expectativa, ó Pai, porque toda a nossa esperança estava devotada, ó Pai, a coisas, ó Pai, que não podia fazer nada por nós, ó Pai. Mas quando o Senhor adentrou na nossa vida, ó Pai, o Senhor sarou, ó Pai, nossas vidas, ó Pai. E por isso, ó Pai, nós fomos sarados, ó Pai. O nosso passado, ó Pai, ele só gerou feridas em nós, ó Pai. Mas no presente que o Senhor nos encontrou, ó Pai, o Senhor nos mostrou o futuro que o Senhor tem para nós, ó Pai. Porque em Cristo, ó Pai, a nossa esperança é viva e eficaz. E é certeza, ó Pai, certeira, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podemos assentar, amém, irmãos? Eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Aleluias. Vamos lá. Nosso texto base aqui, nós vamos trabalhar em Isaías 9 daqui a pouco. Mas eu queria voltar, como tem sido, eu sempre tenho procurado fazer uma ligação com os textos, né? Quando nós olhamos para o passado, quando nós olhamos, né, para aquilo, especificamente para o livro de Gênesis, onde nós vamos tratar aqui nesse instante, e aí quando nós passamos então, irmãos, e trabalhamos e fazemos a união dos textos, ou seja, pegamos Gênesis e vamos tentar uni-lo aqui ao livro de Isaías capítulo 9, amém? Glória a Deus, aleluias. Então vamos lá, irmãos. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, baixou muito aqui o retorno, pode aumentar aqui atrás, por favor. Quando nós olhamos, irmãos, livro de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, né, nós temos uma revelação, irmãos, da glória de Deus e do seu poder, amém? Ou seja, da sua eternidade, da sua onipotência, né, que fala do seu poder e da sua autoridade, da sua sabedoria, da harmonia da sua obra, né, como tudo foi criado, e mesmo não tendo nós uma formação,
ou seja, na medicina, na ciência, né, na medicina veterinária, na astrologia, etc., irmãos, ao olharmos, nós reconhecemos a glória de Deus no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis especificamente. Reconhecemos, irmãos, a glória de Deus em toda a trajetória da palavra de Deus e em toda a trajetória da terra. Amém? Mas falando especificamente do capítulo 1 e do capítulo 2, irmãos, quando nós olhamos, quando você medita no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, nós temos um contato com a expressão da glória de Deus. Ou seja, nós vemos a manifestação da autoridade de Deus, do seu poder, né, do poder da sua palavra, da ação do Cristo, né, porque a Bíblia nos ensina que o Cristo, por causa dele e por meio dele, todas as coisas veio existir. E sem ele, irmãos, nada do que existe permaneceria. Porque tudo permanece por causa de Cristo. Amém? A unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós olhamos, irmãos, o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai ver que a harmonia, né, a sabedoria de Deus em tudo aquilo que ele faz, né, como alguns falam, quando você olha para a vaca, você fala, realmente isso é uma vaca, né? Quando você olha ali para qualquer outro tipo de animal e você reconhece, embora Adão, né, cheio de sabedoria, Deus o levou para que ele desse o nome aos animais, mas você vê explicitamente ali a glória de Deus sobre a vida de Adão, né? Você vê a manifestação da sabedoria de Deus naquele ambiente de Gênesis 1 e Gênesis 2 ali, aonde ainda não havia o pecado. E não que não haja, irmãos, mas quando nós olhamos, você vê, né, e vemos a harmonia, irmãos, em tudo que Deus criou, né, macho e fêmea, irmãos, tudo que Deus criou, você vê a harmonia da criação de Deus. Nós vemos a expressão exata da glória de Deus e do seu poder. Paulo, lá no livro de Romanos, ele vai falar que os homens se tornaram indesculpáveis. E por quê, irmãos? Porque olhando a criação, eles deixaram de adorar aquele que criou e eles passaram a adorar a criatura. Ou seja, eles deixaram de adorar Deus, o Criador, para adorar aquilo que foi criado por Deus. Ou seja, por quê, irmãos? Porque a criação, ela demonstra a glória de Deus, ela demonstra o poder de Deus. Quando nós olhamos para o sol, para as estrelas, para a lua, quando nós olhamos, né, para os astros, vamos assim colocar, quando você olha para os animais, né, por mais que aquele que pensa que não existe Deus, ele vai refletir lá no seu íntimo, ainda que ele não reconheça, ele vai falar, existe alguém maior, existe alguém superior, porque como pode, né, homem nenhum na face da terra teria poder para criar todas essas coisas. E por isso nós, irmãos, reconhecemos a grandiosidade de Deus e toda a sua glória quando nós olhamos para a criação, quando nós olhamos para nós, né? Quando você está diante da medicina, né? E você começa a ver as explicações de como funciona o corpo humano, você fala, é a glória de Deus que fez tudo isso, é a manifestação e a harmonia, ou seja, a harmonia daquilo que Deus criou. Temos a criação do homem e da mulher, macho e fêmea os criou. E vemos e cremos que não somos um processo de uma teoria, que não pode ser recriada, que não pode ir para um espaço. A teoria da evolução, você não pode levar ela para dentro de um lugar, a ciência não consegue levar e recriar aquilo, por quê? Porque ela não pode ser recriada. Mas quando nós olhamos, irmãos, para a palavra de Deus, nós somos obra da criação de Deus, de um processo que segue a ordem de sua palavra, ou seja, da união entre o homem e sua mulher. Então nós vemos que o homem está seguindo um processo da palavra de Deus, multiplicai-vos, crescei-vos e multiplicai-vos. Ou seja, é um processo da determinação da palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus continua determinando todas as coisas. A palavra de Deus, irmãos, ela determina a vida. Por isso, se houver alguém estéril aqui nessa noite, em nome de Jesus, irmãos, eu creio que Deus, Ele é poderoso para trazer cura. Eu creio que Deus é poderoso para trazer restauração, irmãos.
e para fazer com que o ventre da mulher que não pode ter filho se encha da glória de Deus e da manifestação da presença de Deus. Amém? E esse casal, então, irmãos, Deus conferiu autoridade para estabelecer e viver de acordo com a vontade de Deus. E é justamente no capítulo 3, ou seja, voltando um pouquinho, nós vemos então toda a sabedoria, a harmonia, a onipotência, né, o poder de Deus estabelecido ali no capítulo 1 e no capítulo 2. E ali no capítulo 2, irmãos, Deus começa a conferir a autoridade. Deus deu autoridade para que o homem governasse a terra, né, debaixo do que, irmãos? Debaixo da sabedoria de Deus, debaixo do entendimento e da vontade de Deus. E lembrando, irmãos, que o homem ainda não tinha pecado, o homem não tinha falhado aqui ainda. Então, o homem ele ia prosseguir dentro do entendimento da vontade, 100% da vontade de Deus, irmãos. Mas quando nós adentramos, então, irmãos, no capítulo 3, é que tudo muda. Ou seja, por quê? Porque o homem, ele peca juntamente com sua mulher. E agora, irmãos? Agora a corrupção brota em seu coração. Vamos ler Romanos 7, versículo 14. Aleluias. Romanos 7, a partir do verso 14. Amém? A palavra de Deus fala assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ou seja, o apóstolo Paulo, irmãos, ele está falando o quê? Da guerra que nós travamos contra a nossa carne, contra as vontades que permeiam o nosso coração, que permeiam a nossa vida. E é justamente, irmãos, por quê? Por causa do acontecimento da caída do homem. O homem caiu e agora, ele está rodeado de circunstâncias que quer e que trabalha para tirar o seu objetivo, irmãos, de servir a Deus, de estar na presença de Deus, de buscar a presença de Deus, de ter um relacionamento com Deus, de permitir que essa presença de Deus mude o nosso coração, transforme a nossa vida, para que essa natureza, ela não tenha poder sobre nós, mas para que a ação do Espírito seja estabelecida em nós, para que nós venhamos dar lugar à voz do Espírito e não à voz da carne. E a todo momento, irmãos, nós estamos lutando, estamos guerreando, né, contra a nossa carne, contra os nossos desejos, contra os impulsos que vêm contra nós, irmãos. E aí nós vemos, irmãos, que debaixo dessa queda, irmãos, então, nós vemos o que se estabeleceu sobre a terra. Nós vemos a desigualdade que estabeleceu, a mentira, a destruição, a fome, a miséria, as aberrações criadas pelo homem, né, o homicídio, a corrupção que afeta até os animais.
Esses dias eu estava vendo um vídeo aonde, eu não lembro agora o nome do passarinho, irmãos, mas eu sei que era um passarinho bem pequenininho, e ele estava lá com 3 ovos, irmãos, dentro do ninho. E aí veio um outro pássaro um pouco maior e botou o ovo lá dentro, o ovo desse tamanho assim, e o outro ovo desse tamanhozinho, e botou o ovo lá dentro, irmãos, dentro do ninho. E aí, né, a mãe daqueles 3 pequenininhos lá chegou, olhou, ficou olhando assim, beleza, né, tá aí dentro, deve ser meu, né, e começou a chocar, irmãos, e ali nasceu, né, os 4 passarinhos ali. Só que o outro, irmão, já nasceu desse tamanho assim, e os outros eram pequenininhos. E o que ele começa a fazer? Né? A mãe lá começa a voar e pegar alimento e trazer. E aí, de repente, esse outro, irmãos, começa a pegar os pequenininhos e jogar para fora do ninho. Para ficar só ele lá dentro do ninho, irmãos. Então, quando eu olho para isso, irmãos, eu vejo que a corrupção, o nível de corrupção chegou até os animais, irmãos. Por causa do pecado, irmãos, afetou todas as coisas, irmãos. Nós vemos quanta miséria, quanta fome, quanta destruição sobre a terra, irmãos. Quanta dor, irmãos. Essa semana nós estive lá na UAI, do UAI Planalto, com o Benjamin do lado e a Tatiana do outro lado. E quantas crianças ali, irmãos. Quantas pessoas ali, quantas circunstâncias. Quanta dor, irmãos, tem sido estabelecida sobre a terra. Quanta miséria, quanta destruição dentro dos lares. Quantas coisas se estabeleceram, e quando nós olhamos, irmãos, tudo isso tem a ver com o pecado, irmãos. Embora talvez aconteça coisas dentro da nossa casa que não foi por motivos de pecado, irmãos, nós precisamos entender que tudo isso tem uma raiz de pecado, irmãos. As enfermidades, as doenças, a miséria e tantas outras coisas, irmãos, que nós poderíamos gastar inúmero tempo aqui, irmãos, para falar sobre isso. E talvez, irmãos, a situação que nós nos encontramos pode parecer perdida e sem esperança. Mas é justamente aí que nós fazemos a ligação, irmãos, do capítulo 3, 1, 2 e 3 de Gênesis, aonde nós vemos, irmãos, o que Deus determinou, irmãos, a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas quando o homem decidiu viver distante de Deus, fazendo a sua própria vontade, irmãos, ele trouxe desigualdade sobre a terra. Trouxe falta de harmonia sobre a terra, irmãos. E é nesse momento, então, irmãos, que Deus nos apresenta um plano de salvação, um propósito de salvação, irmãos, que se chama Jesus Cristo, irmãos. É nesse momento, irmãos, que a esperança bate sobre a terra. É nesse momento, irmãos, por isso quando nós estávamos aqui orando, irmãos, o nosso passado talvez, irmãos, ainda talvez até hoje, tem um poder sobre nós, por causa das feridas, daquilo que nos foi causado, das circunstâncias que foi nos apresentada dentro da nossa casa. Mas quando, irmãos, nós nos encontramos com Cristo, quando Cristo é apresentado a nós, irmãos, no nosso presente, no real momento que nós estamos, irmãos, Ele vem para trabalhar no nosso passado. Ele vem para trazer cura, para restabelecer uma comunhão, um relacionamento, irmãos, e nos projetar numa vida cheia de esperança e de expectativa nele. Talvez o que nós olhamos, irmãos, é muita falta de esperança e muita dor, irmãos. Como eu tenho olhado nesse tempo, irmãos. Quantas coisas nós olhamos na televisão. Quantas coisinhas, irmãos, que têm interferido na mentalidade dos jovens. Quanto desrespeito, quanta desordem, quanta corrupção, irmãos, no meio dos seres humanos, no nosso meio. Mas é nesse momento, então, irmãos, que nós nos encontramos com Jesus Cristo. E é nele, irmãos, que repousa a nossa esperança, é a nossa expectativa. E quando nós falamos aí, capítulo 9, irmãos, do livro de Isaías, que fala assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Neftali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz,
e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ou seja, Zebulon e Naftali, irmãos, fala de uma região, ou seja, foram as primeiras regiões que sofreram nas mãos dos assírios. Lá em 2 Reis, irmãos, capítulo 15, versículo 29, Deus trouxe a palavra que o povo de Deus seria levado para um cativeiro. Tanto as 10 tribos do norte, o povo de Israel, como Judá. E aqui, irmãos, o primeiro lugar, quando os assírios adentram, dentro do território, ali em Samaria, irmãos, o primeiro lugar que os assírios passam, e eles agora passam a trazer trevas sobre aquele lugar, é justamente na região de Zebulon e de Naftali, irmãos. Eles passam ali, irmãos, trazendo morte, levando cativeiro aqueles que foram levados, mas houve muita morte naqueles dias também. E por isso, quando a Bíblia fala que esse lugar, irmãos, esse lugar foi revestido de obscuridade, foi revestido de treva, de angústia nos primeiros dias, Deus não permitiria, irmãos, não permitiria que isso ficasse para sempre dessa maneira. E é justamente aí, irmãos, que então, o que acontece? O povo que andava nas trevas, irmãos, no versículo 2, se tornou glorioso esse caminho, a palavra de Deus fala. E por quê, irmãos? Porque resplandeceu-lhes a luz. Mateus capítulo 4, versículo 13. Ou seja, aquele lugar que estava vestido de escuridão, irmãos. As pessoas que andaram sobre o caminho, sobre um caminho de morte, irmãos, agora se tornou esse lugar um caminho glorioso. E por quê? Capítulo 4 de Mateus, versículo 13, fala assim: e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E por que, irmãos, resplandece-lhes a luz? Isaías está mostrando aos exilados que há esperança no retorno à sua terra, por causa do que Deus está fazendo. Por isso há esperança a nós, por causa do que Deus fez em Cristo. Por nós, embora não merecíamos, recebemos a graça desse favor imerecido. Todos nós, irmãos, estávamos obscurecidos, um lugar de escuridão, e talvez há pessoas aqui que estão no lugar de trevas, irmãos. E é nesse dia então, irmãos, específico, que se chama hoje, que a luz de Cristo quer resplandecer em nossas vidas, irmãos. É nesse dia específico que a luz de Cristo, irmãos, vem para nos iluminar, irmãos, vem para resplandecer, para nos tirar desse caminho de morte, irmãos, e nos apresentar a vida em Cristo Jesus. Por isso Isaías, ele está profetizando aquele povo: olha, vocês estão indo para um exílio, mas não é para permanecer lá no exílio para sempre. Há um tempo de permanência lá. Lá é um tempo de arrependimento. Lá é um tempo onde Deus quer trabalhar no coração de vocês, porque o lugar de vocês é aqui, porque nesse lugar a luz vai brilhar. Então, ou seja, quando o povo volta do exílio, irmãos, é só uma parte da profecia que se cumpre, porque a totalidade da profecia se cumpre quando? Quando Cristo pisa sobre a terra, irmãos. Quando o povo de Israel, quando o povo de Judá volta à terra, irmãos, é somente uma parte da profecia que está se cumprindo. Mas a totalidade dessa palavra, irmãos, se cumpre quando Cristo pisa sobre a terra. E agora resplandece a luz. Por quê? Porque Cristo é a luz. Ele é a luz, irmãos, que resplandece nas trevas. Ele é a luz no fim do túnel. Por isso, quando nós olhamos para o mundo e para a nossa circunstância, talvez nós não vemos esperança, mas quando nós olhamos para Cristo, nós somos revestidos de esperança. Quando nós olhamos para o mundo, irmãos, nós nunca vamos ser revestidos de vida olhando para os acontecimentos lá fora.
Mas quando nós olhamos para o Cristo, irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nós somos revestidos de vida, porque Ele nos mostra que há esperança, que vai dar certo, que não é para mim entrar em tal lugar, porque Ele direciona, a luz vem para nos mostrar onde devemos colocar a planta dos nossos pés. Versículo 3 e 4, irmãos. Fala assim: tens multiplicado este povo a alegria, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Ou seja, o 3 e o 4, irmãos, fala que tem-lhes aumentado alegrias. E por quê, irmãos? Porque a vara, a força do opressor, o cetro do opressor, irmãos, ou seja, a autoridade do opressor foi quebrada. E aí, irmãos, nós transferimos isso para nós. Livro de Colossenses. Livro de Colossenses, capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 1. Ou seja, Deus falou aqui, ou seja, que a vara a alegria foi lhes aumentada. E por quê, irmãos? Porque Deus quebrou, Deus destruiu a força do opressor, da vara que os feria e da autoridade. Quando fala do cetro, fala da autoridade que este opressor tinha sobre o seu povo. E aí, irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, o texto de Colossenses vai falar o seguinte, capítulo 1, versículo 13 em diante, fala assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Ou seja, Ele nos tirou de um império de trevas, Ele nos tirou de um governo e nos conduziu a um outro governo, irmãos. E esse governo é o governo do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. No qual, irmãos, em Cristo Jesus, nós temos a redenção, a remissão dos pecados, redenção, readquirir de novo. Deus nos readquiriu, irmãos, através de Jesus Cristo, a remissão dos pecados, ou seja, somos perdoados dos nossos pecados através do que Cristo fez por nós. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, irmãos, aonde nós somos reconciliados, irmãos, em Jesus Cristo, irmãos. Aonde, irmãos, nós obtivemos a vida, aonde a nossa vida é mudada, irmãos, aonde a nossa vida é transformada, aonde nos é apresentado um futuro, irmãos, cheio de vida, cheio de esperança, e não querem que, irmãos, nós, irmãos, trabalhamos e lutamos, irmãos,
E por que eu estou falando isso, irmãos? O desejo de todos nós aqui, irmãos, o desejo da liderança dessa casa, do pastor dessa casa, da minha vida como pastor, irmãos, é de ver todos nós aqui, irmãos, restaurados, irmãos. É de ver nós aqui, irmãos, a nossa vida mudar, é de ver jovens aqui, assim como todos nós, irmãos, cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da glória, irmãos. É por isso que nós estamos lutando e trabalhando, irmãos. É por isso que nós nos empenhamos em ver as casas, os casais, irmãos, sarados, transformados. Esse é o desejo de ver a nossa família, a nossa casa no total aqui, irmãos. Todos, irmãos, bem edificados no poder da palavra de Deus. E nós poderíamos aqui, irmãos, encher vocês de balela e falar que tudo, irmãos, tudo é bom, tudo é muito fácil, mas não é, irmãos. Não é. A nossa vida, irmãos, a nossa vida como servos de Deus, ela é feita de desafios, ela é feita de luta, de renúncia, de entrega. Se nós analisarmos, irmãos, se cada líder, se você como servo de Deus vir cá e falar, você vai ver que no decorrer da sua história, irmãos, nós tivemos sim muitas vitórias, irmãos, mas em meio a todas essas vitórias, irmãos, nós tivemos que deixar muitas coisas para trás. Nós renunciamos mais, nós precisamos deixar mais para trás, irmãos, do que termos alguma coisa nas nossas mãos. Porque servir a Deus, irmãos, é isso, é abrir mão todos os dias. Essa é a nossa luta diária, irmãos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, nós vamos ver que com Jesus não foi diferente. Todos achavam que o Messias que viria seria tudo de bom, irmãos. Ele viria, acabaria com os romanos, destruiria os inimigos de Deus. Mas primeiro, irmãos, ele veio trabalhar na consciência das pessoas, na mentalidade das pessoas, irmãos. Ele veio mudar aqui, irmãos, a mente e o coração das pessoas. Porque não adiantava derrotar os inimigos, irmãos, e colocar esse povo dentro de um lugar com a mesma mentalidade. Por isso, quando nós vamos herdar novos céus e nova terra, nós não vamos herdar, irmãos, com essa mentalidade humana. Por isso, Paulo nos chama para nós termos a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, irmãos. É uma metanoia, irmãos, que precisa acontecer, uma transformação na nossa mente. E quando nós olhamos, irmãos, então Ele nos deu vida. Mas nessa vida, irmãos, não simboliza que nós não vamos lutar. Nós temos muitas lutas, muitas guerras, muitos desafios. No capítulo 2, o versículo 13, fala assim, de Colossenses: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que pesava contra nós, e que nos foi, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, irmãos, o livro de Isaías fala que havia um opressor com uma vara e também com um cetro. A vara feria e o cetro, ele fala da autoridade que esse opressor tinha. Quando nós olhamos, irmãos, para os textos que nós lemos, nós vamos ver, irmãos, que o opressor na nossa vida era Satanás, irmãos. O diabo é o nosso opressor, irmãos. Era aquele, irmãos, que estava com a vara e com o cetro, ou seja, tinha autoridade sobre nossas vidas, irmãos. Mas quando Jesus, irmãos, Ele entregou a sua vida lá na cruz, irmãos, e nós olhamos e vimos o Salvador, irmãos, Ele venceu o opressor, irmãos. Jesus venceu o opressor, irmãos, e agora Ele tirou o poder da vara do opressor, irmãos. Ele tirou esse cetro de sobre nós, essa autoridade, irmãos, e agora Ele nos transportou, irmãos, Ele nos tirou desse império de trevas, irmãos, e nos trouxe para o império do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Por isso, irmãos, o governo que precisa estar sobre nós é apenas o governo de Cristo. Nós somos abençoados nele, porque somente Ele, Jesus Cristo, pela sua obediência ativa, satisfez as exigências da lei, e por sua disposição em desistir de seus direitos de igualdade com Deus,
morreu em nosso lugar. O versículo 5, irmãos. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Ou seja, o versículo 5 fala de um dia onde não haverá mais a necessidade da guerra, porque no fim, Cristo destruirá, irmãos, todos os inimigos. O pastor falou de guerra, irmãos, nós estamos numa batalha, e nós guerreamos, irmãos, com adoração. Nós, irmãos, nos protegemos dos ataques do inimigo, irmãos, adorando a Deus, exaltando a Ele, mas nós também adoramos, irmãos, nós também guerreamos, adorando o Senhor, irmãos, clamando ao Senhor, as armas da nossa milícia, irmãos. Por isso devemos estar revestidos, como foi falado nessa manhã, de toda a armadura de Deus, irmãos, para que possamos guerrear. Mas haverá um dia, irmãos, e esse dia é o qual, irmãos, todos nós devemos ansiar. Um dia onde Cristo voltará, irmãos, e Ele, irmãos, exterminará tudo, irmãos. Acabará com tudo isso, irmãos. E esse dia, irmãos, tem que ser o dia que nós mais ansiamos na nossa vida. O dia da volta de Cristo, irmãos. Eu falava para o Marco Túlio quinta-feira, sentado ali atrás, falei, cara, se eu só ir para o céu já está ótimo. Se eu ser um morador de rua, lá no céu, irmãos, tá lindo. Está lindo, irmãos, porque só de chegar lá, irmãos, já é motivo de glorificarmos a Deus, irmãos. E sei, irmãos, que vamos chegar lá, irmãos, não é por nossas obras, nem por nossas ações, mas por causa daquilo que Jesus Cristo fez, irmãos. Por isso, irmãos, haverá um dia, irmãos, talvez seja por isso, irmãos, que toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, e não haverá mais lembrança das coisas passadas. Porque nós vamos, irmãos, viver novos céus e nova terra. Tchau às dores, irmãos. Tchau à angústia, às opressões. Essas lutas, irmãos, um dia terá fim, irmãos. Quando o Cristo voltar, irmãos, e Ele despedaçar todos os inimigos de Deus, irmãos. Mas até lá, irmãos, nós temos uma guerra a ser travada. Nós temos uma luta a travar, irmãos. Nós temos pessoas a alcançar. Nós não podemos desistir uns dos outros. Nós precisamos estar unidos em Cristo, irmãos. O versículo 6, irmãos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, embora a esperança desse povo estivesse na esperança de um menino, de alguém que viesse com esse governo e os livrasse de todo o mal que enfrentariam, o que eles não entenderam, que o menino, o filho que foi dado, era o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. A esperança deles estava, irmãos, na linhagem real, olhar para a linhagem de Davi e um menino que nascesse. Quando eles pegaram essa palavra, irmãos, eles colocaram no seu coração que vai nascer um menino da linhagem de Davi, que vai nos tirar desse tumulto, de todas essas circunstâncias, e realmente nascermos. Mas eles não entenderam que esse menino que viria, esse filho que foi dado, irmãos, era o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, irmãos, que nos foi dado, irmãos, que foi dado a todos, irmãos, que o aceitarem como o único e suficiente Salvador de sua vida, irmãos. O Filho de Deus, irmãos, foi entregue por mim e por você. E que esse menino, irmãos, esse filho, que tem o governo, a autoridade, porque o Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome, e ao seu nome se dobre todo joelho, e seu nome será maravilhoso conselheiro. Ou seja, conselho certo nas lutas, nas guerras, para nos dar direção. Por isso, se não soubermos a direção, que decisão tomar, nós clamamos pelo seu conselho. Deus, Ele tem um conselho certo para nós, irmãos. Através de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem a direção certa para cada um de nós aqui, irmãos.
se há conflito dentro dos nossos lares, se há circunstâncias das quais, irmãos, nós precisamos de decisão hoje, irmãos. Se você veio aqui hoje precisando de uma direção, que Deus clareie uma decisão na sua mente, irmãos. Essa decisão não está em mim, mas está em Jesus Cristo, irmãos. Quando nós olhamos para Ele e clamamos o seu nome, irmãos, Ele nos dá a direção certa. Ele nos dá o conselho certo, irmãos. Porque Ele tem o conselho certo. Ele é maravilhoso conselheiro. Então está precisando de conselho nessa noite? Está precisando de direção nessa noite? A direção está em Jesus Cristo. A Bíblia também falou aí que Ele é Deus forte, ou seja, poderoso na batalha. E essa primeira batalha da guerra, Jesus venceu o diabo, entregando a sua vida a nos redimir. Se fez pecador por nós e venceu o mal. Ou seja, Deus forte, irmãos, aquele que está na batalha conosco. Toda guerra que nós estamos enfrentando, toda batalha que nós enfrentamos, irmãos, se nós fecharmos os nossos olhos, irmãos, tamparmos, irmãos, os nossos ouvidos e buscarmos ouvir a voz do Espírito, irmãos, nós vamos entender que o Espírito Santo de Deus está conosco em todas as batalhas que nós estamos enfrentando, em todas as guerras que nós estamos enfrentando, irmãos, em todas as circunstâncias. Deus forte está conosco, irmãos. O povo de Israel, Davi, irmãos, é um bom exemplo disso. Davi, todas as vezes que ele ia para uma batalha, irmãos, ele falava: Deus, e aí? O Senhor é comigo? Sim, Davi, eu sou contigo, pode ir. E ele ia, irmãos, por quê? Porque na batalha ele sabia que Deus forte precisava estar lá. O povo levava a arca, irmãos, por quê? Porque ele sabia que toda a batalha que eles precisavam enfrentar, a presença de Deus precisava estar lá. Por isso, irmãos, a nossa guerra nós só vencemos através da ação e da soberania de Deus em nossas vidas, nos dando conselho, irmãos, nos dando direção, irmãos, e nos dando a força que vem dele para vencermos os inimigos que se levantam. Se formos lutarmos, irmãos, na nossa própria força, irmãos, nós não vamos ter um bom resultado. Mas se nós lutamos na força do Senhor, irmãos, a nossa vitória é certa. Porque Ele vai nos dar a direção certa. Pai da eternidade, irmãos, fala do seu cuidado eterno pelo seu povo, que jamais abandona os seus. Isaías, quando ele fala, olha, Ele é o Pai da eternidade. Ou seja, Ele está falando que para todo sempre, de geração em geração, o Pai da eternidade, o Senhor, Ele cuida do seu povo. E quando nós olhamos para a história de Israel, você vai ver que o Pai da eternidade, o Deus Todo-Poderoso, irmãos, de geração em geração, Ele tem cuidado daquele povo. É uma nação, irmãos, que na atualidade está com 70 e poucos anos de vida, irmãos. Sabemos que é muito mais, mas nessa última contagem, irmãos, eles se reuniram, e em poucos anos, irmãos, é uma grande nação, um grande povo, irmãos. Por quê? Porque o Pai da eternidade cuida daquele povo, irmãos. E pode dar birra à nação que for, irmãos. Pode, irmãos, vier quem quiser, irmãos. Deus está lá e guarda o seu povo. Príncipe da paz. A história mostra que da dinastia de Davi, que seguiu o seu exemplo de andar com Deus, todos empenharam pela paz, mas somente em Jesus Cristo ela se concretiza. Aonde é estabelecida a paz, irmãos? Totalmente, irmãos, em Jesus Cristo. E essa paz, irmãos, não quer dizer ausência de guerras e de problemas. Quer dizer que mesmo passando em meio às lutas e às adversidades, nós estamos em paz. Por quê? Porque Jesus Cristo está conosco, irmãos. Ele está conosco, irmãos. Quantos viram aquele filme, o livro de Eli? Ele caminhava, sabemos que é uma história, irmãos, mas um homem cego, mas que estava com a palavra guardada, seguindo uma direção, irmãos, que caminhava em paz, mesmo nos seus conflitos, mas ele caminhava em paz. Por quê? Porque ele entendia que o príncipe da paz estava sobre ele. Assim somos nós, irmãos. Nós não caminhamos por vista, por aquilo que nós estamos vendo, mas nós caminhamos por fé, naquilo que o Espírito de Deus nos ensina. E quando caminhamos assim, irmãos, nós estamos passando por muitas lutas e adversidades, mas nós temos a certeza da sua paz, que excede todo entendimento,
que está sobre nós, irmãos. E é justamente sobre isso, irmãos. Embora há muita desilusão lá fora, embora há muita dor lá fora, e embora todos nós aqui talvez chegamos aqui hoje, irmãos, talvez sofrendo acusação de alguma coisa, talvez com problema familiar, problema no casamento, irmãos, poderíamos enumerar os inúmeros problemas que cada um de nós aqui enfrentamos na nossa vida. Decisões que talvez vocês precisam tomar, não é nem amanhã, irmãos, era ontem. E aí, irmãos, aonde nós vamos recorrer, irmãos? Em Jesus Cristo, irmãos. Nós vamos olhar para o Cristo, irmãos, e a certeza de que nós vamos ter vida. A certeza de que as coisas, irmãos, vai mudar na nossa vida, sabe por quê? Porque Jesus Cristo muda, irmãos. É Ele quem muda, é Ele quem transforma, irmãos. E em cima disso, irmãos, quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus. Queria chamar a Rafaela aqui. Nós vamos orar, amém, irmãos? Vamos cantar, eis-me aqui. Glória a Deus, igreja. Jesus Cristo, amém? Você chega lá na sua casa agora, que você sair daqui e fala assim: Jesus, se o senhor não entrou aqui, lá no portão você fala: Jesus, se o senhor não entrou dentro da minha casa até hoje, eu te convido, entra dentro da minha casa. Vai lá no seu quarto: Jesus, entra dentro do meu quarto. Entra na minha casa, Jesus. Vê aqui o que precisa ser mudado dentro da minha casa. Vê o que precisa ser mudado dentro do meu coração. O que precisa ser mudado na história da sua vida. Quais são as marcas do seu coração? Quais são as coisas que até hoje você carrega, que você trouxe até hoje? Talvez seu pai te bateu, talvez seu pai te feriu, sua mãe, alguma coisa que aconteceu na sua história, que você não consegue soltar. E, irmãos, hoje é o dia, Jesus Cristo, irmãos, quer que nós soltamos essas cordas. Sabe por quê? Ele quer nos conduzir, irmãos. Ele quer que a gente vá embora, que a gente viva. Se há algum peso de acusação, irmãos, alguma coisa, toda vez, irmãos, que talvez você pega a palavra, toda vez que você vai orar, você está ali, a presença de Deus começa a inundar sua casa, seu coração, irmãos, mas aí de repente o diabo vem e te faz lembrar de alguma coisa que aconteceu. E aí sabe o que acontece? Você para ali, você fica travado ali naquele lugar, irmãos. Sabe por quê? Podemos entender isso como cordas que estão nos amarrando, irmãos, nos impedindo de ir, de mergulhar naquilo que Deus tem para nós. Mas nessa noite, em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, que Jesus possa vir, irmãos, e cortar as cordas, irmãos. Cortar as cordas, e cortar essas cordas, irmãos, significa trazer cura nessas circunstâncias. Se há alguma ferida, irmãos, se há alguma decepção, se há alguma angústia, se há alguma situação de desespero, Jesus Cristo nessa noite, irmãos, Ele é o remédio, irmãos. Jesus Cristo é o remédio nessa noite. Ele é o remédio para transformar a minha e a sua história, para transformar a nossa vida, irmãos. Ele é o remédio para a minha casa, para estabelecer vida dentro da minha casa e dentro da sua casa, na sua vida. Por isso comece a clamar, comece a fazer como o cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu tenho certeza, irmãos, que Ele vai te ouvir em nome de Jesus. Comece a clamar ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Eis-me aqui. Aleluia, Senhor. Prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Aleluia, Senhor. Opera, Deus, no nosso meio, ó Pai. Opera, Deus, no nosso meio. Em nome de Jesus, ó Pai. Perdoa, Deus, os pecados, ó Deus, os nossos pecados. Sara nossas feridas nessa noite, Jesus Cristo. Se há filhos aqui, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Se
Se há filhos aqui, ó Pai, feridos e magoados com seus pais, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus, que haja cura, Deus, aqui nessa noite, ó Pai. Que haja cura, Deus, aqui nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Que haja cura, Deus, aqui nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai. Que haja vida, Deus, aqui nessa noite, ó Pai. Se há alguma situação de pecado, Deus, em nossas vidas, ó Pai, ao qual nós estamos presos, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Corta as amarras, ó Pai. Corta as amarras, ó Deus, aqui nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai. Corta as amarras, ó Deus, que nos impede, ó Deus, de caminharmos, ó Pai. De irmos adiante, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Vamos adorar o Senhor, igreja. Eis-me aqui. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do Seu amor, na tempestade ouvi Sua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Teus pensamentos. Meus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. E Sua paixão por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Meus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. E Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor. Aleluia, aleluia, Teu amor me alcançou. Aleluia, aleluia, Teu amor me alcançou. Aleluia, aleluia, Teu amor me alcançou. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, aqui nessa noite, ó Pai. Espírito Santo de Deus, nós cremos, ó Pai, que a nossa esperança está em Jesus Cristo, ó Pai. O nosso lugar está em Cristo Jesus, ó Pai. Por isso, nessa noite, ó Pai, nós oramos por cada família aqui, ó Pai. Por cada família representada, Deus, aqui nessa noite, ó Pai.
seja pelos pais ou por os filhos que aqui estão. Adentra, Deus, em cada lar, ó Pai. Que cada família aqui, ó Deus, possa entender, ó Pai, que as circunstâncias que precisam mudar lá, ó Pai, elas vão mudar pelo poder de Jesus Cristo, ó Pai. Elas vão mudar, ó Pai, pelo poder da palavra de Jesus Cristo, ó Pai. Pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Por isso, Jesus, muda a nossa história. Muda a história de cada família, de cada lar, ó Pai, de cada coração. Se há corações aqui, ó Pai, se há pessoas aqui vencidas pelas lutas, ó Pai, que então, ó Pai, eles sejam vencidos pelo Senhor nessa noite, ó Pai. Toma a direção da nossa casa e da nossa família nessa noite, Jesus, e muda a nossa história, porque nós entregamos ao Senhor, ao maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, ó Pai, e Pai da eternidade, ó Pai. Tu és nosso Senhor, ó Pai. Traga, Deus, e estabeleça o seu governo sobre nós, e sobre a nossa casa, e sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplaude o Senhor, amém. Glória a Deus, amém? Continue de pé, pegue seu dízimo, suas ofertas, para a gente não ficar naquele senta e levanta, né? Quantos foram abençoados por essa palavra, irmãos? Leva essa palavra no seu coração, não deixa o inimigo roubar, amém? Essa semente que foi semeada em nossos corações nesta noite. Você que está com o seu dízimo, com a sua oferta, põe na sua mão, irmãos. Hoje nós vamos estar dando os recados, conhecendo os nossos visitantes. Depois nós vamos estar intercedendo, amém, irmãos? Coloque seu dízimo, sua oferta, vamos orar. Poderoso Deus, grandioso Pai, quero agora apresentar, ó Deus, a vida dos dizimistas, dos ofertantes da casa do Senhor, ó Pai. Eu creio que o Senhor tem sustentado essa casa através da vida dos teus filhos. O Senhor tem nos concedido o trabalho, o Senhor tem nos concedido, ó Pai, a saúde, a disposição e portas de emprego abertas para que nós possamos, ó Deus, trazer o sustento, trazer os nossos dízimos, nossas ofertas à casa do Senhor. Por isso agora eu consagro agora todos os dízimos, todas as ofertas, toda primícia, oferta de sacrifício que vai ser alçada esse gasofilasmo. Que o Senhor venha abençoar o teu povo, Pai, com a tua prosperidade, com as tuas riquezas, e que em tudo eles sejam abençoados pelo Senhor, ó Pai. E se tem alguém no nosso meio, Pai, que não tem nada para ofertar, Pai, nesta noite, Pai, que o Senhor seja a provisão dele, Pai. Que o Senhor seja o sustento desta casa, desta família, desta vida, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e abençoamos todos os dízimos e todas as ofertas. Amém. Traga seu dízimo, suas ofertas, deposita aqui, irmãos. Amém. Podeis assentar, vamos estar conhecendo, né, os nossos visitantes. Amém. Amém. Glória a Deus. Cadê o Carlos? Amém? Se coloca de pé, Carlos. Amém? Seja bem-vindo, né? E cadê Isadora? Cadê? Seja bem-vinda, viu, Isadora? Permaneça de pé, como nós cumprimentamos nossos visitantes. Sai aí, 2, 3, para cumprimentar, amém, irmãos? Visitante, seja bem-vindo. A presença é um prazer. A igreja agora vai dizer: nós amamos vocês. Visitantes, sejam bem-vindos. Tua presença é um prazer. A igreja agora vai dizer: nós amamos vocês. Nós amamos muito vocês, sejam bem-vindos, viu? E volte sempre, amém? Glória a Deus. Agora vamos para os recados, amém? Davi ou Luciene, põe para nós aí, fazendo favor. Amém? Terça-feira, né, irmãos? Culto das mulheres. Cadê as mulheres dessa casa? Amém, irmãos? Nós temos ministrado as terça-feira com as mulheres e na outra terça-feira os homens. Então nós ficamos revezando uma semana com as mulheres e outra semana com os homens. Estamos trabalhando o tema, irmãos, vencendo a culpa. Se você não tem vindo, irmãos, venha. Você não sabe o que Deus tem derramado aqui nas terça-feiras.
Tem sido bênção, tanto nos dias dos homens quanto das mulheres. Deus tem ministrado o nosso coração, irmãos. Se tem algo que o diabo tem vencido na vida de um cristão, irmão, é lançando culpa sobre o seu pecado, sobre os seus erros. E muitas das vezes essa culpa, irmão, atrapalha o nosso viver em Cristo Jesus. Então, às terça-feiras está sendo ministrado tanto para os homens quanto para as mulheres, vencendo a culpa. Vem e você vai ser ministrado, e eu creio que em nome de Jesus você vai vencer essa culpa aí em Cristo Jesus, amém? Às quarta-feiras nós temos a intercessão, né, irmãos? Glória a Deus, era algo que eu vivia chamando, mas glória a Deus, essa igreja entendeu o propósito da intercessão, mas ainda falta muita gente, irmãos. Você é o nosso convidado, está aqui nas quarta-feiras, 1 hora intercedendo. É um momento que nós viemos para cá, dobramos o nosso joelho e nós verdadeiramente nos colocamos nas brechas. E eu creio, irmão, que é um tempo que Deus tem chamado a sua igreja para interceder e para orar em nome de Jesus, amém? Então, às quartas-feiras, 20 horas, você é nosso convidado. Quinta-feira nós temos o culto de cura e libertação, que tem sido bênção, irmão, as quintas-feiras aqui, e não vai ser diferente essa semana, amém? Vamos lá? Sábado, né, irmãos? O culto do jovem, o Marco Túlio vai estar falando. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Amém. Então, convido a igreja para estar aqui conosco, o nosso último culto dos jovens desse ano. Vai ser dia 4. Todos estão convidados. Nós vamos aqui agradecer. Nós trabalhamos muito nesse tempo. Não sei se vocês viram, mas muitos jovens, talvez os mais novos, os mais velhos, tiveram a oportunidade de ministrar e foi abençoado esse ano. Nós só temos a agradecer a Deus. Por isso eu estou convidando a igreja toda para fazer parte desse culto com a gente sábado que vem. Amém? Glória a Deus. Cadê Renata? Vem, Renata. E sábado às 18 horas nós começamos novamente, né? Às 24 horas de oração, a Renata vai estar falando. Amém, irmãos? Irmãos, a igreja, ela tem um relógio de oração todo antes da Santa Ceia. Então, assim, aquelas pessoas que não conhecem, é um relógio online, que você pode estar passando seu nome para a gente estar orando. É 1 hora só que é online. Então, assim, é fácil para todo mundo e tem sido bênção, gente. Eu gostaria, assim, de animar a igreja para nós continuarmos firmes, porque tem sido muito bênção. E esse mês, o nosso tema é sobre as crianças, os adolescentes e os jovens, porque nós temos visto, irmãos, que o inimigo ele tem agido terrivelmente na vida das nossas crianças. E assim, eu gostaria de alertar os pais, a questão da internet, né, irmãos, tem ditado regras dentro da nossa casa. Então, assim, vamos nos posicionar, amém? Muitas pessoas me procuraram falando, Renata, nossa, esse tema é um tema bênção, que é algo que já tem acontecido, assim. Então, assim, irmãos, em nome de Jesus, não vamos entrar nessa batalha, amém? Aí, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Salmo 127. Então, começa no dia 4, que é no sábado agora, às 18 horas, e termina no domingo, do dia 5, às 18 horas da tarde. Por favor, me procurem a Raquel, levanta a mão aí, Raquel. Eu e a Raquel, procure a gente para passar seu nome, amém? Aleluia, amém, irmãos? E domingo, culto da ceia, às 9 e às 19 horas, amém? Se coloca de pé, irmãos, quero agradecer a presença de todos. Nós vamos estar levantando um clamor pela dona Eli, a mãe da Gislene. Ela está internada, ela está entubada, ela está... Não? Já saiu? Amém. Glória a Deus. A última notícia aí é que ela ia ser entubada, então Deus já está agindo. Vem cá, Gislene. Vamos fazer um ato aqui, irmãos, de fé. Cadê uma pastora? Vem cá, pega o óleo aqui. Vamos ungir a Gislene aqui e vamos, em nome de Jesus, pela fé, irmãos, crendo que Deus vai tocar lá na mãe dela. Vem cá, Renata, em nome de Jesus. Essa mulher aqui, ela desesperada, ontem falou com a pastora, e eu creio que Deus está agindo, irmãos. E ela falou, pastora, querem entubar minha mãe. Meu pai foi lá ver, liberou para ver, a hora que chegou lá, meu pai chegou, pressão alta, 20 por tanto, e nós começamos a interceder, a pastora dentro do carro já pegou, começou a orar com ela. Estenda suas mãos, irmãos. Vamos unir a nossa fé agora.
Se você crê em nome de Jesus, que através desse ato aqui de fé, irmãos, Deus está alcançando a dona Eli agora lá, em nome de Jesus, e o pai da Gislene. Em nome de Jesus, nós não aceitamos, porque cremos que Deus vai trazer uma resposta diante disso, irmãos. A resposta do Senhor vai prevalecer agora, em nome de Jesus, sobre a vida da dona Eli. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, aqui estamos apresentando a vida da dona Eli, ó Pai, crendo na manifestação do Teu poder sobre a vida dela, Pai. Onde a Gislene, a Tua filha, Pai, estava ali, ó Pai, em pranto, chorando, Pai, desesperada por causa da situação da sua mãe, e hoje, Pai, eu creio, Deus, que já é uma resposta, Pai, da oração ao Senhor, ó Pai, do mover do Senhor, do agir do Senhor sobre a vida da dona Eli, ó Pai. Vai de encontro a essa mulher agora, Pai, em nome de Jesus, pela fé, Pai. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está visitando ela agora, Pai. Toca naqueles pulmões, Pai. Toca em todos os órgãos agora da dona Eli, ó Pai, que precisa ser reativados, que precisam voltar à normalidade agora, Pai. Repreendemos toda a falta de ar, repreendemos todo o mal agora, Pai. Em nome de Jesus, sopra naqueles pulmões, ó Pai. Que a dona Eli venha entender, ó Pai, que o Senhor não quer simplesmente curá-la, mas o Senhor quer salvá-la, Pai. Que ela entenda o propósito da salvação, Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, a salvação do Senhor alcança a dona Eli, ó Pai, e que seja feita a Tua vontade diante desta situação, Pai. Porque nós cremos, ó Pai, que através do poder do Senhor, ó Pai, o Senhor está alcançando agora a dona Eli, Pai. E nós vamos ter resposta, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, a tocou em nome de Jesus, do alto da cabeça às plantas dos pés. Ela está sendo visitada agora, pelo poder desse Jesus que foi pregado nesta noite, Pai. E cremos que o Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor o Todo-Poderoso. Os médicos dessa terra têm os seus diagnósticos, os médicos dessa terra têm os seus laudos, mas a resposta final vem da boca do Senhor, e nós profetizamos a Tua vontade sobre a vida da dona Eli. Se for para curar, Pai, o Senhor já está operando, o Senhor já está operando na vida dela agora, e nós vamos ter resposta em nome de Jesus, ó Pai. Por isso eu entrego também o pai da Gislene, Pai. Alcança aquele homem, Pai. Ministra o propósito da salvação no coração daquele homem, Pai. Que ele venha entender o propósito da salvação, que a casa da Tua serva seja alcançado pelo poder da salvação, e que em nome de Jesus ela possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Deus, por mais um culto nesta casa. Obrigado por cada vida que aqui neste lugar esteve, Pai. Que verdadeiramente o Senhor Jesus, ó Pai, venha nos abençoar nessa semana que inicia. Que seja uma semana de bênção, de vitória. Que seja uma semana onde o Senhor, ó Pai, se permitir que vivamos cada dia dessa semana, que seja um dia de bênção, que seja um dia de conquista, que seja um dia de batalhas, de guerra, sim, mas em Cristo Jesus, porque temos a certeza que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Leva este povo em paz e segurança para suas casas, conceda uma excelente noite na presença do Senhor, e amanhã, se for da Tua vontade, acordarmos e viver, que seja um dia de bênção, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão com o Santo Espírito de Deus seja hoje e para sempre. Amém. Desejo isso para 3, 4 irmãos, amém? Fala para ele que Deus abençoe sua semana,